para alguém reconhecer lá que Paulo, ele era o cumprimento de Isaías 49:6, né? E que ele era a luz das nações e a salvação de Deus, de acordo com Isaías 49, ele tinha que ser um destinado, reconhecer que Paulo agora era o enviado do Senhor Jesus Cristo para a sua geração, para a sua salvação. Mas eu quero concluir, irmão Morizão, para pedir às pessoas, todas aquelas que vão ouvir esta pregação, que não cometam contra o profeta Cacofilipe os mesmos erros que os judeus, Israel, cometeram contra os profetas da Bíblia. Quais erros? Não reconhecer o profeta quando ele está vivo sobre a terra. Quando o profeta de Deus estava vivo sobre a terra, como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Oséias, Daniel, quando esses profetas estavam vivos lá dentre o povo de Israel, eles eram escarnecidos, eles eram zombados, eles eram ridicularizados, eles eram desprezados. E em muitos casos, esses profetas eram perseguidos pelos judeus, não era pelos árabes, pelos romanos, pelos gregos, mas eles eram perseguidos pelos próprios irmãos judeus. Em alguns casos, eram aprisionados, julgados e condenados à morte, como o caso de Urias, né? Como o caso de Isaías e tantos outros profetas que os judeus, os israelitas, mataram. E quando o Senhor Jesus Cristo veio sobre a terra, Jesus disse que: ó Jerusalém, vós que mata os profetas que vos são enviados. Jerusalém que mata os profetas. Quem matava os profetas? Os israelitas, lá, os sacerdotes de Jerusalém. Então, Israel não reconhecia um profeta quando esse profeta estava vivo. Mas logo que esse profeta morria, então eles faziam do livro desse profeta um livro sagrado, um livro santo, e acrescentava este livro aos outros livros dos outros profetas já mortos, e fazia da mensagem desse profeta uma religião, uma organização religiosa, ou um grupo religioso dentro do judaísmo. E quando o Senhor Jesus Cristo chegou, havia lá os fariseus, que criam na ressurreição, os saduceus que não criam na ressurreição, havia os essênios, os herodianos, né, os helenistas, e havia muitas organizações, grupos religiosos, denominações, dentro do judaísmo, cada um com uma teologia diferente. E todos eles confessando os profetas mortos, todos eles carregando, por assim dizer, né? Claro que lá não tinha Bíblia como hoje, mas carregando os escritos dos profetas mortos, tentando praticar os ensinamentos, as doutrinas dos profetas mortos, e rejeitavam o Senhor Jesus Cristo, que era o profeta vivo. Jesus, o profeta vivo, que estava lá para levá-los para a luz, para tirá-los da escuridão do judaísmo, das religiões, do paganismo, eles não queriam, né? Eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus, mas eles queriam os profetas mortos. Então, este foi o grande erro, ou os erros dos judeus, de perseguir, aprisionar, matar e não receber os profetas de Deus quando eles estavam vivos sobre a terra. Mas, irmão Morizano, logo que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, né, e ele expirou lá no madeiro, um daqueles que o mataram, ou estava lá quando ele foi morto, o soldado romano, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Bom, foi preciso Jesus morrer para o soldado reconhecer que ele era o Filho de Deus. Enquanto que o ladrão da cruz reconheceu isto enquanto Jesus estava vivo. Pedro reconheceu isso quando Jesus estava vivo. João, Mateus, Maria Madalena, né? Todos aqueles do tempo de Jesus, Maria, Marta, reconheceram Jesus como sendo o enviado de Deus enquanto ele estava vivo. E eles foram salvos porque reconheceram, não só conheceram, mas reconheceram Jesus como sendo o Cristo, Filho do Deus vivo. Enquanto que esse soldado romano e todos os outros, né, por assim dizer, logo após a morte de Jesus, começaram a reconhecê-lo também como sendo o enviado de Deus, mas Jesus já não estava lá. Agora, a chave dos céus havia mudado de mão, estava com Pedro. E era preciso acreditar no evangelho que Pedro pregava, como Cornélio em Atos 10, para poder
ser salvo. Eram as minhas considerações, irmão Morizão, que eu queria fazer em torno dessa questão. Muito obrigado. Ok, irmão Tomar, muito obrigado. O irmão explicou muito bem. Quando eu disse aí que as pessoas conhecem muito bem Moisés, Isaías, Jeremias, mas, na verdade, eles conhecem a história e nem conhecem da forma correta, né? Conhecem parte da história. E isso é diferente de conhecer o profeta, né? Como o irmão explicou muito bem, exatamente assim. Né? Porque a história Baixe gratuitamente o aplicativo Mateus 25:6 no Play Store ou App Store e Canal Cristãos do Brasil é para você. Os fariseus teriam reconhecido seus dias de visitação, porque lá estava Jesus de Nazaré diante deles e eles tinham nas suas mãos a história dos profetas, e eles rejeitaram a verdade da hora com a verdade histórica, né, daquilo que Deus havia feito em outro tempo. Mas, irmão do Tamar, eu tenho aqui mais uma pergunta ao irmão. O irmão já explicou aqui na sua primeira fala quem é o profeta Caco Filipe. Mas agora a minha pergunta ao irmão é como adquirir a mensagem do profeta Caco Filipe? Ok, muito obrigado pela pergunta. Então, irmão Morizão, hoje há uma mensagem de Deus sobre a terra, uma mensagem atual. Porque em cada tempo Deus dá uma mensagem a um determinado profeta. Então, o profeta Caco Filipe, sendo um autêntico e verdadeiro profeta de Deus sobre a terra, ele também deve ter uma mensagem, porque ele é um profeta mensageiro. E como já diz a palavra mensageiro, é aquele que traz uma mensagem. Não a mensagem dele mesmo, mas uma mensagem que vem de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 14, que diz que um anjo vem do céu, trazendo o evangelho eterno para ser dado a um homem sobre a terra, e é este homem será um profeta, ou seja, um navio, um porta-voz. Então ele não